então, os teatinos, barnabitas, somascos e jesuítas. O Concílio Tridentino, ele resultou em uma reforma pastoral e não teológica ou canônica, né? Não houve novidades, né, em termos teológicos ou canônicos a partir do Concílio de Trento. Foi uma reforma pastoral, ou seja, uma reforma que se pretendeu mudar, alterar a forma de ser do clero, né, a forma de ser da igreja e tudo mais, né? Por exemplo, a organização da igreja, os sacramentos e os ritos, eles foram reafirmados. 3 resoluções que eu anoto aqui, conciliares, dignos de nota. A criação dos seminários em todas as dioceses para melhor formar o clero. Não havia, portanto, era, inclusive, até onde eu estudei, eram raros, né, eram raras as dioceses que tinham seminários, né, ficava mais por conta das ordens religiosas. A republicação, uma outra resolução, a republicação de toda a obra de Tomás de Aquino, reafirmando a teologia tomista e especialmente reafirmando a necessidade do aprofundamento da teologia, e a organização, publicação e o envio para todas as paróquias do Catecismo Romano. Eu anotei aqui, eu não vou ler toda essa citação, né, mas é uma citação de Portugal, né, que eu falo, então, da reforma religiosa em Portugal, que em termos de localização geográfica, né, é o que eu estudo mais. Então, as cortes de 1481, 1482, as cortes eram assembleias de representantes de vários setores da sociedade, né? As cortes reunidas, então, em Santarém, elas, já no final do século XV, né, elas já diziam, né, para o rei que os clérigos eram muito dissolutos, né, frades, tanto os clérigos, os frades e pessoas religiosas nos reinos, né, eram muito dissolutos, davam mau exemplo aos leigos, né, que eles deveriam doutrinar, né, e dar uma modificação pelo exemplo da boa vida. Seja vossa mercê, né, o rei, encomendar a seus prelados que lhe ponham regra no seu viver, nos trajes e hábitos. Mais abaixo, né, eles pedem que tragam o breviário sob o braço, né, ou seja, sempre consigo, em rezar e dizer suas missas, sejam muito honestos. E ao final dessa pequeno excerto, né, mas vivendo segundo devem, muito edificarão nos leigos, né? Então, a ideia, isso aqui não é o único, né? São vários depoimentos que se tem, né, exigências de reforma do clero, porque reformando o clero se resultaria, né, numa melhor edificação dos leigos, né? Falando da reforma religiosa em Portugal, né, nós temos em 1536 a criação do Tribunal da Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, né? Nós temos a reforma da Universidade de Coimbra, em 1536, onde ela definitivamente ficou em Coimbra. O convite à chegada da Companhia de Jesus, em 1540, a criação do Real Colégio das Artes e Humanidades de Coimbra, em 1545, e a criação da Universidade de Évora, em 1559, que é uma universidade que tinha somente o curso de Direito, e tinha um curso especial dentro do curso de Direito, um curso de Direito mais abreviado, que era de caso de consciência, que era para formar mesmo os padres seculares, né? Os manuais de Professor Célio, sim. 5 minutos que você tem mais de tempo. Ótimo, muito obrigado. Os manuais de civilidade, então, né, são manuais, de acordo com Norbert Elias, né, são os manuais de comportamento, expressam as mudanças que a sociedade passou a exigir no comportamento dos indivíduos, tanto à mesa, nas conversas, nos encontros sociais, nos encontros religiosos, enfim, em todas as esferas da vida em que o contato público fosse necessário. A corte do Antigo Regime foi o primeiro espaço público em que a nobreza passou a existir e viver de forma contínua, e, com isto,
O indivíduo observador, orador, dissimulado, político era mais importante que as habilidades guerreiras. Os manuais expressam e imprimem o que a sociedade passou a considerar como comportamentos repulsivos, que causavam asco e, portanto, causadores de vergonha, tanto por parte de quem fazia, como por quem presenciava algo digno de condenação. O embaraço e a vergonha foram agentes importantes na introjeção de um novo comportamento típico da vida pública. Um exemplo que o Elias trabalha muito, né, que vocês conhecem, é a Civilidade Pueril, do Erasmo de Roterdã, que foi escrita em 1530. Algumas anotações só, né, para fechar os conceitos, né? Então, o processo civilizador descrito por Elias é como ele chama o movimento de mudança da chamada Idade Média para o período da modernidade, a civilização como autoimagem da Europa, a sociedade de corte como conceito central desse processo de longa duração, a transformação da sociedade é compreendida pelos aspectos tanto sociogenéticos quanto psicogenéticos em igual importância, ou como dois lados da mesma moeda, né? E os manuais de civilidade como documentos em que se acompanha, especialmente a psicogênese moderna da sociedade, né? Então, o Catecismo Romano se insere no movimento reformador da Igreja Católica, juntando, né, os quatro conceitos, catecismo, reforma, manual e civilidade. O Catecismo Romano se insere no movimento reformador da Igreja Católica, como um de seus instrumentos. O Catecismo Romano, dirigido aos párocos, pode ser compreendido, a nosso ver, e esta é a nossa hipótese de pesquisa, como um manual de comportamento católico de acordo com os ditames da nascente modernidade. E o Catecismo Romano expressa religiosamente o processo civilizador na Europa. Era isso, né? Eu acho que eu fiquei no tempo, né? Então, obrigado, aqui está meu e-mail, né? E como eu já desde 2018, né, eu venho em todas as minhas apresentações resistir hasta sempre, né? É isso. Muito obrigado. Deixa eu terminar aqui de apresentar, de compartilhar. Pronto. Acho que saiu, né? É isso. Saiu? Muito obrigado, professor Célio. É bastante interessante a pesquisa que você apresenta para nós. Eu quero lembrar aos participantes que estão na sala que podem colocar perguntas ou comentários, sugestões no chat e ao final das apresentações nós então teremos um tempo para um debate com os nossos palestrantes. Bom, eu dando continuidade aqui, eu estou vendo no chat que o Davi Sierra está conosco, estava moderando outra mesa e acaba de entrar e já estamos sendo gravados. Inclusive, a sua palestra, professor Célio, foi gravada. Muito bem. Felizmente. Valeu. Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. Sem mais delongas, então, quero passar a palavra para o professor Luiz Francisco Albuquerque de Miranda, ou o nosso amigo Chico, que é professor de História Moderna na Universidade Federal de São João del Rei, estado de Minas Gerais, aqui no Brasil, né? Ele trabalha com ilustração, com processos civilizadores, com história da historiografia e um pensamento político moderno, né? O professor vai trazer para nós sua palestra tem o título de 3 propostas luso-brasileiras para a educação do corpo infantil no século XVIII. Bem-vindo, Chico. Está com a palavra. Os próximos 20 minutos nós estaremos aqui te ouvindo. Obrigado, Maurício. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu queria agradecer a organização do evento pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, né, que ainda é um trabalho em curso, e é também uma continuidade do trabalho que eu apresentei no último evento em Londrina, e é um prazer rever os amigos novamente, apesar de rever dessa forma um pouco limitada, mas é sempre um prazer vê-los. E como diz o Célio, resistindo. Muito bem, esse estudo que eu estou desenvolvendo, que foi anunciado aí pelo Maurício, ele é um esforço da minha parte de pensar a ilustração, em particular a ilustração portuguesa,
não apenas como um conjunto de ideias e como um conjunto de métodos, né? Mas também como um conjunto de estratégias de autocontrole. Então, essa é um pouco a divisa. Para fazer isso, eu cheguei à conclusão que um dos melhores caminhos para localizar essas estratégias de autocontrole é justamente investigar os autores que tratam de educação em Portugal durante o século XVIII. E nesse estudo eu vou apresentar uma rápida comunicação a respeito de 3 desses autores, traçando algumas comparações e apresentando algumas convergências e divergências que existem entre eles, no sentido de captar essa estratégia de autocontrole ilustrada. Eu vou tentar compartilhar o meu eu não sei agora como que eu vou conseguir compartilhar aqui. Como é que eu faço, será? Depois do microfone, à direita. Eu já vi aqui. Vocês conseguem ver agora? Não, né? Ainda não, Chico. Vamos ver agora. E agora? Estão vendo? Entrou a sua tela. Não, agora entrou a apresentação. Agora sim, agora é legal. Agora entrou. Tá. Então eu vou. Aqui é o título da apresentação, né? Que já foi anunciado. Então, o problema desta apresentação, o problema desse estudo, como disse em andamento, é justamente captar como os ilustrados luso-brasileiros do século XVIII pensavam a educação. E para eles, a educação não é apenas uma forma de instrução, ela deveria formar integralmente o homem, tanto o corpo quanto a mente do homem. E, nesse sentido, as estratégias de autocontrole, os mecanismos de autocontrole, são fundamentais nessas propostas educacionais desses autores do século XVIII, né? Para mim, trabalhar com isso, eu estou me baseando, assim como o Célio, na primeira parte do texto do Processo Civilizador, quando Elias, analisando, a partir da análise justamente dos manuais de comportamento, ele faz uma análise desde o século XVI até o século XVIII, na verdade, desde o século XV até o século XVIII, né? Como esses manuais estavam articulados com a redefinição das hierarquias nas grandes monarquias europeias, em um contexto justamente em que os indivíduos, né, de origens sociais diferentes, diversas, passavam a constituir o grupo dirigente dos estados europeus, particularmente as monarquias, e experimentavam, em virtude até dessa participação, um crescimento da interdependência entre eles. Então, o autocontrole, né, os livros que instruíam o autocontrole, né, que preparavam as pessoas justamente para essa posição de dirigente numa relação profundamente marcada pela interdependência. O resultado desse processo, segundo Elias, é uma reconfiguração da estrutura da personalidade, como todos sabem, um processo de longa duração, né, no sentido de intensificar a compulsão ao autopoliciamento. Justamente é uma elite dirigente que cada vez se autopolicia de forma mais intensa, né? Inclusive, esse era um dos requisitos para se colocar na posição dessas elites dirigentes, particularmente dentro das grandes monarquias, né? Então, aprimorar o autocontrole dos impulsos corporais nesse contexto, que vai até o século XVIII, até o século XIX, até o começo do século XIX, em algum sentido, incorporar, aprimorar o autocontrole dos impulsos corporais e emocionais por meio da educação é um dos objetivos centrais desses educadores luso-brasileiros, porque eles estavam profundamente preocupados com a formação da elite do Império Português. Sabemos que o Império Português, aí na final, a partir do século XVII
e durante o século XVIII está profundamente ameaçado pelo crescimento das outras grandes potências europeias, particularmente a Inglaterra e a França. Então, preparar essa elite de forma mais adequada era um dos objetivos desses autores que eu vou trabalhar. Eu trabalho aqui 3 autores. Um autor chama-se Martinho de Pina Mendonça e Proença, um autor que particularmente trabalhou na primeira metade do XVIII, com esse texto aí, Apontamentos para a Educação de um Menino Nobre. Eu trabalho com Antônio Nunes Ribeiro Sanches, que é um autor que a produção mais densa dele sobre a educação é de meados do século XVIII, com esses 2 textos aí, Carta sobre a Educação e Dissertação sobre a Paixão da Alma, As Paixões da Alma, que é um texto do meados do século. E, por fim, eu trabalho com Francisco de Melo Franco, que, por sinal, era brasileiro e nascido em Minas Gerais, mas fez carreira em Portugal, depois voltou para o Brasil, quando a família real veio, com esse texto bastante curioso, chamado Tratado de Educação Física dos Meninos. É um texto bem do final do XVIII. Então, são textos de períodos diferentes do século XVIII. Eu queria advertir que a maior parte das observações que nós vamos fazer aqui, eles estão falando da educação dos meninos, né? Porque aqui o meu foco foi a educação infantil. E muito pouco a respeito das meninas. É claro que isso está diretamente relacionado com a questão da formação de uma elite dirigente. Então, vamos aos textos, né? Os pontos de convergência entre esses 3 autores de períodos um pouco diferentes, do século XVIII. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, de convergência entre eles, é que eles pensam que a educação precisa enfatizar a amabilidade e a gentileza, aquilo que nós sabemos que era chamado de civilidade, né? Mas é bastante interessante os mecanismos pelos quais essa amabilidade, essa gentileza, os termos são deles, vão ser estimulados, né? O ponto-chave é estimular a piedade e a compaixão de sofrer e maltratar os outros, os nossos semelhantes. Quer dizer, essa é uma observação do Ribeiro Sanches, uma grande objetivo é fazer com que justamente esses jovens dirigentes, esses futuros dirigentes, para ser mais preciso, sejam capazes de manifestar piedade e compaixão. Quer dizer, é importante ter isso em mente. Então, quais são os meios para estimular essa piedade e essa compaixão, né? Quais são os procedimentos? Os procedimentos, alguns deles, lembram muito o que o Célio estava falando a respeito dos manuais de comportamento que vinham desde a Renascença. Quer dizer, eles são herdeiros do humanismo, né? E como herdeiros do humanismo, eles repetem, ou repetem aperfeiçoando, muitas das divisas dos autores humanistas. Então, por exemplo, o Pina e Proença, ele, no livro dele, afirma que era necessário conter os apetites desordenados de soberba, ira, cobiça e outras paixões, para chegar àquela amabilidade. E, ao mesmo tempo, tratar os meninos sem milindre e regalo. Ao mesmo tempo que você reprime os apetites, você também tem que evitar que eles fiquem pessoas melindrosas, né? A finalidade da utilização desses meios é preparar o jovem para vencer o amor próprio e subordinar o apetite à razão. Isso aparece de forma exaustiva. A subordinação do apetite à razão é um dos eixos para a constituição daquela amabilidade e gentileza, né? Eu destaco aqui, há muitas coisas a destacar, mas eu destaco aqui essa preocupação com a soberba, né? O Pina e Proença define a soberba como o poder de satisfazer em tudo a sua vontade. E é impressionante como ele liga a soberba a um sentido político, porque para ele conter a soberba é uma maneira, né, de evitar futuras perturbações da vida civil. O Pina e Proença acredita que um dos fatores mais perturbadores da monarquia portuguesa é que a elite portuguesa, os nobres portugueses em particular, são muito soberbos e eles vivem perturbando a vida civil e justamente por esse desejo de satisfazer a sua vontade a qualquer preço, né?
Então, essa é uma característica que nós vemos aí no Pino-Influenza. Um outro elemento que eu destacaria é como o controle das emoções implicava, para esses autores, a constituição, desde a infância, do que eles chamavam normalmente de fortaleza de espírito, termo eu retirei do Ribeiro Sanches, que é a capacidade de assimilar a adversidade. Esse é um ponto que o Ribeiro Sanches e o Pino-Influenza insistem demais. Ou seja, desde o começo é necessário educar a criança para ela não se entregar facilmente aos prazeres e aos desprazeres da vida. Ela manter uma posição de estabilidade emocional. Então, a busca dessa estabilidade emocional é um dos elementos decisivos para essa educação. Por exemplo, o Pino-Influenza recomenda que se a criança cair, você não tem que ficar dando muita bola para os choramingos dela, né? E fazer ver que aquilo não é um grande mal, né? Isso é uma forma de você preparar a criança para ter fortaleza de espírito. Mas o ponto central desse processo, dessas recomendações, e eu estou falando ainda das convergências, é o controle das paixões. Na verdade, tudo isso passa pelo controle das paixões. Além desses preceitos morais tradicionais, certamente a gente vai encontrar coisas parecidas nos manuais de comportamento do século XVII, mesmo do século XVI. Na maior parte desses comportamentos, a questão central é orientar adequadamente os hábitos e os impulsos corporais. Todos os autores concordam, por exemplo, que há certos mecanismos para controlar esses impulsos corporais. Por exemplo, ministrar uma alimentação adequada para as crianças. Por quê? O Pino-Influenza recomenda que a gente não dê muita carne e muito açúcar para a criança, porque são alimentos muito saborosos e isso acende os espíritos da criança e isso, evidentemente, vai acostumando a criança a viver paixões fortes, o que vai prejudicar aquele ideal de estabilidade emocional que seria desejável, né? Então, é muito interessante como a alimentação faz parte de uma educação das paixões, né? Mas mais interessante me parece os elementos de divergência entre esses três programas educacionais. O Ribeiro Sanches e o Meli Franco, o brasileiro Meli Franco, esses dois autores são médicos e muito afinados com a ciência ilustrada. Então, eles vão recorrer bastante às referências científicas existentes na ilustração para pensar a educação das crianças, enquanto o Pino-Influenza, um autor mais antigo, ele parece bem mais apegado às recomendações éticas de civilidade que nós vemos, por exemplo, no Erasmo de Roterdã, estudado pelo Elias. Vamos ver como essas diferenças se expressam, né? O Ribeiro Sanches, num texto de 1553, notem que o texto do Pino-Influenza é um texto de 1534, quer dizer, uns 20 anos antes, né? Ele fundamentou a orientação do seu regime alimentar. Nós vimos que no Pino-Influenza essa questão do regime alimentar aparece com princípios que eu chamaria de fisiológicos, uma coisa que não aparece no Pino-Influenza, pelo menos com a mesma intensidade. Na verdade, não aparece. Assim, para o Ribeiro Sanches, se a gente introduzir humores degenerados no corpo infantil, e você pode fazer isso através de uma série de alimentos que não são muito adequados, você pode ofender o cérebro da criança e promover ideias e pensamentos de uma vivacidade corruptiva. Então, vejam que existe uma proximidade com o que o Pino-Influenza diz, mas aqui a coisa ganha um sentido mais fisiológico propriamente. Quer dizer, o alimento, ele pode comprometer o órgão, que é o órgão responsável pelo desenvolvimento da razão, que é o cérebro, e, portanto, ele pode ser profundamente prejudicial para a formação moral da criança. Então, a formação moral da criança começa com o próprio processo de alimentação. Não é só um problema de hábito, como coloca o Proença, é um problema de desorganização mesmo da própria estrutura física da criança, uma alimentação inadequada. Então, para definir estratégias de controle emocional, o
Sanches estabelece determinadas determinações entre a disposição física e o comportamento moral. A gente vê isso de uma forma ainda mais incrível, eu diria, dessa conexão entre disposição orgânica e autocontrole, em algumas recomendações que ele faz para o tratamento das crianças, o tratamento disciplinar das crianças. Então, ele diz que quando os meninos têm uma constituição grosseira, ele não está falando só de hábitos, ele está falando agora do corpo do menino, tá? A quem a vergonha ou o louvor pouco atingem, né? Devemos utilizar a violência para fixar os preceitos necessários. Mas, com os de gênio brando e ameno, e novamente, gênio é uma coisa natural da criança, tá certo? O procedimento da violência é um procedimento desastroso, pois o medo e a vergonha os atingem negativamente. Então, a estratégia educacional que você vai usar com os meninos brandos não pode ser a mesma estratégia educacional que você vai usar com os grosseiros. O adequado é que o educador tenha um diagnóstico, né, digamos assim, da constituição corporal e do perfil da personalidade dos seus educandos para usar um mecanismo adequado para a educação deles. Escrevendo no fim do século, o Meli Franco também se preocupou com a formação orgânica da criança. Eu sei, eu tenho poucos minutos, né? Já vou fechar. Também se preocupou com a educação orgânica da criança, né? Uma boa formação do corpo infantil para ele começa na gravidez. A gestante deve, as palavras dele, evitar todas as ocasiões de tristeza, cólera e até de alegria excessiva, porque todas as paixões, em geral, levadas a certo grau, alteram sumamente a economia animal dos fetos. É o texto do Franco este, tá certo? Então, você vê claramente aí que a disposição física afeta o controle das paixões, mas também, tá certo? As paixões afetam o comportamento corporal. Né? Essa ligação umbilical para ele, né? Então, ele vai também tratar, por exemplo, né, da alimentação. Ele vai dizer, por exemplo, que ele não recomenda dar leite de vaca para as crianças, ele prefere que se dê leite de cabra, porque elas vão prejudicar a vivacidade e o gênio do lactante. Então, aquela questão do gênio, né? A alimentação pode transformar o sujeito numa pessoa excitada demais, ou uma pessoa nervosa, e isso não vai ser fácil depois educá-la do ponto de vista da instrução das paixões, tá certo? Em termos de considerações finais, eu tenho duas observações, depois eu posso esclarecer outras coisas, né? Nos 3 autores analisados, eu noto um planejamento minucioso da formação integral da criança, tanto no corpo como no intelecto, algo indispensável para o bom desempenho da vida pública, né? Partindo de alguns pressupostos das luzes, eles pretendiam modelar a estrutura da personalidade dos indivíduos. Nós vimos que até por meio da alimentação, de modo a favorecer a coesão e eficiência do Estado. Contudo, e aí está o ponto-chave, e com isso eu já estou encerrando, o ponto-chave da diferença, no Meli Franco e no Ribeiro Sanches, o controle das emoções não era apenas uma questão ético-moral, ela se transformava numa espécie de problema científico, né? Pois o esforço no sentido do autocontrole não se limitava a acostumar as crianças aos padrões civilizados, implicava também em produzir, a partir da ciência das luzes, uma organização química e física do corpo infantil mais apropriada ao domínio das paixões. Assim, a interiorização dos padrões civilizados, de que tanto nos fala Elias, nesses autores do final dos 18, seria mais eficaz se o organismo da criança fosse materialmente constituído de modo a favorecê-la, de modo a favorecer essa interiorização. Obrigado e passo a palavra aí para o Maurício. Desculpa, Maurício, acho que passei 1 minuto. Perfeito, professor. Está tudo certo. O tempo está a nosso favor.
Muito interessante a palestra do professor Luiz Francisco, nos instigou, já tem comentários aqui, aliás, que se comunica também com a palestra do professor Célio, já há um comentário dizendo: hombres heterossexuais historicamente dictando sobre os úteros de las mujeres. Bom, vamos ver ao final, deixar as questões polêmicas que serão interessantes para a gente debater. Agora eu quero passar a palavra, apresentar a professora Daniele Cristina Frediani, que é professora e é diretora de escola. Ela também participa do grupo de pesquisa Processos Civilizadores, né, se interessa por história da educação, ciências, novas tecnologias, educação à distância. E a professora Daniela, então, tem como título da sua apresentação: Pela moral e pelos bons costumes, a disciplina de educação moral e cívica na ditadura civil-militar brasileira pelo ângulo de seus livros didáticos. Uma pesquisa que compreende o período de 1969 a 1985. Então, eu convidaria a Daniele a abrir a sua câmera para que a gente possa vê-la e compartilhar conosco a sua apresentação. Daniele. Daniele. Eu estou aqui. Daniele está presente na sala, sim. A mí, Aqui, a mí me aparece Daniele, pero no sé si es ella. Daniele. Y tiene el micrófono apagado. Daniele, Ela, pode abrir a câmera também, para que a gente veja. Daniele não está respondendo. Talvez ela esteja com algum problema na conexão. Bom, diante disso, eu vou propor então uma alteração, que a gente passe agora a ouvir a Paula Lorena Mogollón Buitrago, que é historiadora da Universidade Nacional da Colômbia, Magister em História da Universidade de Los Andes, com investigações relacionadas com a história da infância, família e educação. O título da sua apresentação é El proceso de individualización de las mujeres de la élite bogotana en la segunda mitad del siglo XIX. Bem-vinda, Paula Lorena, está com a palavra. Hola, buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, sí la vemos. Vale, Estamos muchas gracias. viendo su ponencia y estamos mirando a usted también. Sí, gracias. Bueno, entonces, mi ponencia se titula El proceso de individualización de las mujeres de la élite bogotana en la segunda mitad del siglo XIX, pero añadí también a las niñas por razones que ya vamos a mirar. Entonces, ¿cómo inició esta investigación? Yo me hice una pregunta acerca de cómo se comprendía la individualización de la infancia en la élite católica bogotana en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, yo hice un análisis de prensa, pero no de toda la prensa, sino de prensa dedicada a la familia y al hogar. Y como individualización entendí pues varias cosas. La primera, que es el proceso de formación de la niñez a la adultez, como lo más sencillo, pero que este proceso de formación difiere del tipo de sociedad, pues no en todas las sociedades existe una misma comprensión de qué son los niños y qué son los adultos, de cuáles son las diferencias.
Segundo, que es un proceso de larga duración, de acuerdo con Elías, todo esto hace parte del marco teórico dado por Norbert Elias, y es que hay un descubrimiento de la autonomía relativa de los niños, en la que se descubre que los niños no son adultos pequeños, sino que hay un proceso en el que cada uno individualmente se vuelve un adulto. Y adicionalmente, que en la modernidad hay unas características de la subjetividad, que es que el ser humano se percibe distinto y único en el mundo, y que este proceso no empieza en los adultos, sino que empieza en los niños, que allí es donde se empieza a formar. Entonces, partiendo de esta pregunta y mirando los archivos y la prensa, surgió una hipótesis, y es que hay diferencias en la manera en que se da la individualización de los niños y de las niñas, por tanto también de hombres y mujeres, porque se cultivan comportamientos distintos que son específicos en las niñas y específicos en los niños, y que cada uno de esos pues depende de la función social que se cree que hombres y mujeres deben cumplir en su adultez. Entonces, en este sentido, en las niñas algunos hábitos de reflexión, de autocontrol, tienen un rango diferente al de los niños, pues las niñas se están formando para una sociedad en la que van a ser madres y también esposas. Y en esa medida esto implicaba labores del hogar y obediencia al esposo. Yo no he sido la única que se ha dado cuenta de esto, también hay otra historiadora que se llama Susi Bermuda, que nos dice que las madres deben fomentar desde la niñez en sus hijos una diferencia, y entonces esta diferencia consiste en que el hombre iba a estar transitoriamente sometido a una autoridad en el contexto familiar mientras es niño y tal vez adolescente, pero que la niña va a estar sometida a una autoridad durante toda su vida porque luego va a cumplir un papel de esposa. Entonces, de aquí, pues me remito también a Elías para entender cómo funciona también el poder y cómo en este caso hay un poder desigual que se muestra como parte de los hábitos sociales de los individuos, un poder desigual que se considera natural y que en el siglo XIX en Bogotá pues se contempla que hombres y mujeres tienen roles distintos dentro de esta sociedad. Entonces, partiendo de Elías, pues encontramos que en una misma sociedad pueden existir diferentes niveles de individualización o diferentes grados de individualización dependiendo de diferentes grupos sociales, diferentes capas sociales, lo que podemos traducir en que hay diferentes grados de autonomía dependiendo del grupo social, y en este caso pues vamos a ver diferentes grados de autonomía entre hombres y mujeres dentro de la élite bogotana, solo la élite porque son las personas que leen los periódicos, digamos en este caso pues por las fuentes, no estamos hablando como de los niños pobres o los niños de la calle, sino solamente de la élite. Y pues que en este caso hay un equilibrio desigual de hombres y mujeres que se muestran en los hábitos sociales. ¿Qué pasa con estos hábitos sociales de los individuos? Pues que son difíciles de remover porque de ellos dependen cosas como el respeto a sí mismo, al grupo, mi identidad, cómo me siento representado. Entonces hay un código social que hace que haya una coerción externa y una autocoerción que haga que yo me comporte de esta manera dependiendo de si soy hombre o mujer, y eso se considere natural, como una segunda naturaleza. En la familia bogotana del siglo XIX, pues estos hábitos están moldeados sobre qué herencia, sobre qué es la mujer, cuál es la función de los miembros de la familia y cuáles son los valores y virtudes que deben tener de acuerdo a la religión católica, porque use periódicos católicos, entonces son valores religiosos como la obediencia, la virtud del trabajo, el respeto a los mayores, el respeto a los hombres, la oración, etc. Y a la vez, en este momento que yo estoy estudiando a finales del siglo XIX, pues existe una reflexión sobre cómo formar mujeres más autónomas, ya veremos las razones de por qué hacer autónomas, pero que no se vuelvan masculinas. Entonces, en este sentido, vemos que hay como una idea de tratar de hacer unos cambios, pero sin romper estos hábitos sociales ni estas ideas sobre cuál es la naturaleza de ser mujer. ¿Qué otros creencias y hábitos sociales hay? Pues que se parte de naturalezas distintas de niños y de las niñas. Entonces,
En los periódicos nos dicen que los varones eran educados dentro de la idea de que eran por naturaleza turbulentos, independientes, agresivos, no perdonan, mientras que las niñas por naturaleza son inofensivas, tiernas, están dispuestas a perdonar, no maltratan a los animales, pero los niños sí. Esto es solo un ejemplo, pero en realidad en la prensa se ve muchos ejemplos de esto, ¿no? De cómo las niñas deben jugar con unos objetos, los niños con otros, se espera que las niñas digan la verdad siempre, que sean más obedientes que los niños, y se considera que pues esto es natural, ¿no? Se asocia pues el ser niña a unas cualidades específicas, pero a la vez se están presentando algunos debates en la prensa sobre cómo debe ser la educación de las mujeres, porque un periódico que se llama La Mujer nos dice, bueno, desde la infancia a las mujeres siempre se les ha enseñado que deben depender de otros, pedir la ayuda del sexo fuerte, pero no están preparadas como para ciertos negocios, es la palabra que usan, ni para que se dirijan por sí mismas. Entonces aquí empiezan a hacerse unas preguntas y es, bueno, ¿qué pasa cuando una mujer se queda viuda? ¿Qué pasa cuando su esposo muere? ¿Qué pasa cuando una mujer se queda huérfana? Entonces se consideraba que esta situación no era muy desventajosa para las mujeres, pues les traía riesgos, peligros, y en esta medida pues empieza como a cuestionarse esa idea de las mujeres siempre dependientes, entonces hay que buscar un grado de independencia. Y para eso nos dicen, bueno, las mujeres deben empezar a orar, estoy tomando palabras de ellos, a orar por sí mismas, a arbitrar por sí mismas su subsistencia. Entonces aquí nos están hablando sobre todo de lo económico, que la mujer pueda hacer labores que la provean económicamente, y además que se empieza a contemplar que las mujeres son las que dan cuentas a Dios, las que le responden a Dios directamente, no es su esposo el que tendrá que ser juzgado por Dios, sino ella misma por sí misma. Entonces nos empiezan a hablar de esto, pero siempre nos hacen advertencias de que la mujer siempre debe ser modesta, digna, respetuosa, respetable, no debe ponerse en una posición equívoca, y con equívoca nos quiere decir que nunca, por ejemplo, debe parecer como un hombre. De hecho, debe aceptar siempre la protección de los hombres honrados, sin recibir ayuda monetaria, pero siempre recordando que es mujer, que es femenina y que no puede igualarse su independencia y su autonomía a la de un hombre. Entonces yo tomé un estudio que Norbert Elias hace en un pequeño ensayo, que es el estudio acerca de las diferencias entre los sexos en la República Romana y el Primer Imperio, que me pareció que tiene algunas similitudes que vale la pena mencionar. Entonces, él nos muestra cómo es importante que las mujeres empiecen a subsistir por sí mismas económicamente y que dejen depender materialmente de los hombres, para así también desarrollar cierto grado de individualidad y de autonomía. Entonces, él nos dice que pues, en las primeras épocas del Imperio Romano el concepto de familia pues era la propiedad del hombre, que las mujeres se consideraban propiedad del hombre, entonces tampoco pues tenían esta noción de individuo independiente, pero que en algún momento pues con los éxitos del Imperio Romano empieza a haber un cambio gradual en las clases romanas superiores cuando se derrota a Cartago, porque básicamente empiezan a tener mucho dinero. El imperio empieza a tener mucho dinero y también las mujeres pueden empezar a hacerse cargo de sus propias vidas, digamos hasta cierto límite, porque pueden empezar a tener propiedades diferentes del esposo. Entonces ellas ya no son propiedad, sino que pueden empezar a tener propiedad y pueden tener cierto nivel de voluntad sobre si unirse al matrimonio, si divorciarse o no. Y en esta medida, pues Elías nos habla también de cómo la subsistencia económica independiente pues permite que las mujeres se conviertan en individuos y puedan tomar decisiones independientes y actuar por sí mismas. Digamos, ya volviendo acá al ejemplo de Bogotá, pues bueno, ¿cómo nos dicen los periódicos que pueden las mujeres subsistir por sí mismas? Pues la labor primordial es ser maestra y ser maestra de niños pequeños, aunque ellos dicen, bueno, esto no es una misión para todo el mundo, tiene que conocer a Dios, tiene que enseñarles a los niños qué es lo bueno y qué es lo malo, y bueno, dicen las mujeres que pronto no tienen esta vocación o no son tan intelectuales, pues pueden dedicarse a labores manuales como la costura, pero siempre nos están recordando que la labor primordial desde las mujeres
dentro del marco católico era la labor de ser madre. Entonces ninguna mujer, de acuerdo con ellos, debía superponer sus otras labores a la labor de ser madre. Entonces, aquí tengo una cita, digamos, textual: con su trabajo manual o mental, la mujer podía hacerse libre y hacerse respetar. Sin embargo, en ningún momento esto significaba olvidar su función principal como madre en el mantenimiento del hogar. En este sentido, las niñas y las jóvenes como adolescentes debían estudiar el gobierno interno de la casa, que era el que correspondía a las mujeres, dejándole el orden exterior de la casa al hombre. Entonces, todo lo que fuera la limpieza, cómo están las cosas dentro del hogar. Incluso había personas que tenían mucho dinero y tenían niñeras o sirvientas que les ayudaban, y aún así las mujeres no podían dejar de estar pendientes del hogar, porque el gobierno de la casa y la obediencia al esposo pues seguían siendo las labores primordiales. Y digamos, esto a nivel material, también hay algunas cosas como a nivel del espíritu. Entonces, espíritu, como le llaman ellos, pero pues es emociones. Y es bueno, las mujeres, además de tener un poquito más de independencia económica, hacer ciertas labores, pues tienen que tener también una independencia del espíritu para no tener que estar pidiéndole apoyo al marido. Entonces, que si el marido llega de noche y está trabajando, no molestarlo. Entonces, que ya esté todo preparado, que sea independiente. Y para esto va a ser algo muy importante la virtud del trabajo. Entonces, el hecho de hacer labores manuales no está solamente para lo económico, sino también para evitar cosas como la melancolía, el mal humor, cultivar la alegría, porque las mujeres siempre debían estar alegres, era un sentimiento deseable. Y además porque, de acuerdo con la prensa, las mujeres casi siempre tenían como razones ficticias para estar descontentas. Entonces, en esta medida, siempre se trataba de inculcar en las niñas que hubiera ocupación, que siempre estuvieran haciendo labores manuales, o que jugaran con objetos de la casa, como cocinas o cosas de ese estilo, que fueran obedientes, en principio a su madre y a su padre, pero que luego, más adelante, fueran obedientes frente al esposo, y tercero, pues frente al gobierno del hogar, ¿no? Entonces, todo lo que es interno, así le llaman ellos. Sin embargo, bueno, esto no es del todo, no es unánime, siguen habiendo algunas diferencias frente a lo que se dice. Entonces, para algunas personas no es concebible que los niños tengan una educación diferente a las niñas. Entonces, a los niños se les enseña matemáticas, geografía, historia; a las niñas se les enseña solamente costura. Entonces, algunas mujeres van a decir como no, esto no está bien, pero de todas maneras, la prensa católica va a seguir abogando porque la educación de las mujeres sea distinta y que cultiven mucho la religión, porque se supone que la religión es una manera de evitar las pasiones desencadenadas. Entonces, es una manera también como de tener control y contención emocional y autorregulación. En este sentido, como que una de las grandes sensaciones con las que yo me quedo es que las niñas tienen que educarse para tener una autoridad en el hogar, tienen una independencia, se está abogando porque aprendan a orar por sí mismas, pero siempre este grado de autonomía, de autorregulación, de individualización, pues tiene que llegar hasta un punto en el que ellas sigan siendo pues sujetas al hombre, que sería en este caso pues su esposo. Sin embargo, no podemos decir que estas diferencias de enseñanza, la autorregulación, reflexión, etcétera, aplique también para la primera infancia, porque en los bebés, en los niños más pequeñitos, por lo menos hasta los 5 años, el hecho de que los niños no lloren bruscamente, que se sepan comportar en la mesa, cosas de este estilo, están dadas para ambos géneros, ambos sexos. Pero ya después de que empieza la niñez, como después de los 5 años y la adolescencia, pues estas diferencias se van a marcar más. Finalmente, algo que me pareció curioso que encontré en algunos periódicos es que algunos hombres no se sentían cómodos con los cambios de las mujeres, con sus cambios en la autonomía o el hecho de que aprendieran a subsistir por sí mismas, y sentían también como su posición amenazada, no se sentían cómodos. Entonces, voy a leerles un pedacito. Está con la ortografía del periódico del siglo XIX. Entonces,
La mujer, la verdadera mujer, ya no existe. Hay todavía madres y más que en otros tiempos. Hay hermanas, hay queridas, pero ya no hay mujeres en el mundo civilizado. En efecto, es un ser cuya timidez es igual a su audacia y cuya ingenuidad es igual a su perfidia, que sabe mostrar de continuos aquellos amables defectos, tesoros de recelos y esperanzas que seducen. ¿Dónde encontrar mujeres que se parezcan a este retrato? He aquí porque las mujeres se han visto precisas a metamorfosearse, ¿no? Este cambio. Han adquirido valores sobrenaturales y que ciertamente no les convenían. Se han vuelto racionales ellas, cuya ligereza tenía tanto atractivo. Entonces, algunos hombres como que también empiezan a sentirse amenazados por esto. Y esto nos muestra, creo que es como otra hipótesis que tengo, que los cambios en las funciones sociales de hombres y mujeres, no solo significan cambios pues, para las mujeres, para el grupo femenino, sino también para otros grupos de la sociedad, en este caso los hombres. Entonces, aquí sigue habiendo un poco esta discusión, esta resistencia a cambiar los hábitos sociales, esta segunda naturaleza. Y bueno, esta es la propuesta que traía para hoy. Muchas gracias. Muito obrigado, Paula. Foi muito boa a sua apresentação. E aguarde para que a gente possa, então, fazer um debate ao final. Eu vi que entrou pelo chat Daniele Frediani. Está me ouvindo, Daniele? Professora Daniele? Alô? Estou ouvindo. Acho que agora vai dar certo. Você pode ligar sua câmera também? Posso sim, só um momento. Acho que ligou. Ok. Agora funcionou. Tive que trocar de aparelho, sabe-se lá Deus o porquê, travou tudo, então acho que era para eu ser a última mesmo. Não, mas é normal acontecer isso, em cada classe alguma coisa acontece, não se sinta desprestigiada por isso, não. Nós estamos aqui para ouvi-la, é uma alegria tê-la aqui conosco, e como estamos bem avançados, eu vou já passar a palavra para você, e quando tiver faltando 5 minutos, eu faço assim na tela, e você vê que está faltando 5 minutos para você concluir. Ok? Tá ok, muito obrigada. Gostaria de pedir desculpa, tive um contratempo com o aparelho, né? Vou me apresentar, meu nome é Daniele, eu sou mestre em educação pela UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, e faço parte do grupo de pesquisa Processos Civilizadores. Ok? Eu vou ser bem sucinta, eu vou tentar projetar a minha apresentação, tá ok? Não foi. Espera só um momento. Vocês estão conseguindo ver a tela ou não? Daniele, nós estamos vendo a sua tela do aplicativo. Ah, tá. Espera só um momentinho, eu vou tentar... deixa eu ver. Aqui. Acho que agora vai. Foi? Ainda não. Você está agora, está indo. Veio? Ok. Apareceu? Apareceu. Então tá ótimo. Ótimo. Então, esse trabalho que eu vou apresentar hoje é intitulado Pela Moral e pelos Bons Costumes, a disciplina de Educação Moral e Cívica na ditadura civil-militar brasileira, através dos livros didáticos. Daniele, para mim, escureceu a tela. Eu não sei se está para todos, já não vejo a sua apresentação. Para mim também escureceu. Espera aí, só um momento, então, vou tentar voltar. E agora? Agora ok. Conseguiu? Agora ok?
trecho mais. Vai ficar assim, então, pessoal. Esse trabalho, ele faz parte da minha dissertação de mestrado, que apresentei em 2018. Esse contexto que nós selecionamos, que foi de 1969 a 1985, ele difere um pouquinho, né, da ditadura civil-militar, porque 1969 foi o ano que a disciplina tornou-se obrigatória, né? Então, por isso que nós fizemos essa delimitação. Bom, então, a disciplina de educação moral e cívica, ela tornou-se obrigatória, né, e necessária no contexto da ditadura civil-militar. Contudo, esses preceitos de moralidade, de bons costumes, de patriotismo, eles sempre fizeram parte das prerrogativas da educação brasileira. Então, durante todo o processo de escolarização brasileira, esteve presente esses pressupostos. Então, enquanto disciplina escolar específica, a partir da Primeira República, ora como disciplina, ora como prática educativa. Mas ao longo de esses preceitos, ao longo de todo o processo escolarizador, eles estiveram presentes. Nós delimitamos esse foco, né, no período da ditadura militar, da ditadura civil-militar, né, no trabalho nós usamos esse termo civil porque nós evidenciamos, né, o papel da sociedade civil no golpe e na manutenção, né, desse período. Então, nós utilizamos o termo civil-militar, que é um termo que o Arão Dias usa. Então, nós recorremos a esse contexto porque era o período que essa disciplina ela teve maior notoriedade, que ela teve maior importância, porque ela significou, nesse momento, um instrumento, né, que ele disseminava os padrões comportamentais, né, idealizados pelos grupos dominantes, e ele tinha esse papel de formar essa nova juventude, formar esse novo cidadão brasileiro. Então, pretendia-se, por meio dessa disciplina, né, formar esse novo cidadão brasileiro. Então, nós, né, delimitamos esse contexto histórico e nós utilizamos como fonte, né, para pensar quais eram esses ideais de homem civilizado brasileiro, nós utilizamos como fonte 5 livros didáticos da disciplina. Então, por que nós escolhemos o livro didático em si e não outras fontes? Nós escolhemos o livro didático principalmente porque... Acho que vai abrir um programa. Nós utilizamos o livro didático principalmente porque o livro didático era o principal instrumento que era utilizado nas salas de aulas brasileiras. Então, como os professores de educação moral e cívica não eram graduados, não existia uma graduação para dar aula nessa disciplina, então o livro de educação moral e cívica era o principal recurso utilizado para ser guiado às aulas. Então, além dele ter toda a bagagem, os ideais, né, dos grupos dominantes, esses livros eram os principais instrumentos. Então, nós recorremos a essas fontes por acreditarmos que elas retratassem melhor essa ideologia assim, dos grupos dominantes. Bom, então, né, o objetivo do nosso trabalho é analisar qual era essa representação de homem civilizado que era posta em circulação por meio dos livros didáticos da disciplina de educação moral e cívica, né? E a nossa problemática, então, tendo como fonte, né, esses livros didáticos da disciplina de educação moral e cívica, né, que circularam nas escolas brasileiras, porque nós recorremos a livros que de fato estiveram, né, nas escolas brasileiras. Quais eram esses ideais de homens civilizados veiculados nos livros? Lembrando que, né, esses livros eram pertencentes tanto a editoras muito reconhecidas e autores muito reconhecidos, quanto a editoras com pouca notoriedade e autores que nem eram tão conhecidos assim no mercado editorial. Então, nós fizemos uma delimitação para mostrar esse leque um pouco mais ampliado. Para a gente estar pensando, então, entendendo quais eram esses ideais de homem civilizado que eram veiculados nesses livros, né? Entender esses preceitos
que eram veiculados por meio, né, dos saberes escolares nos livros, nós utilizamos como referencial teórico Norbert Elias. Então, que o Elias, ele entende a civilidade, então, como um código de costumes, né, de condutas, de preceitos morais, pertinentes aos membros de uma sociedade para a convivência humana. Então, para os indivíduos conviverem em sociedade, eles teriam que ter assimilados, incorporados, então, códigos de conduta. Então, seriam padrões de comportamento socialmente aceitos, né? Então, seriam os princípios imprescindíveis, vamos supor, para serem transmitidos à nova geração. Então, por meio dessa teoria elesiana, a gente pôde, então, estar vendo a disciplina, né, ter um ângulo para a gente entender a disciplina escolar e o papel dela para disseminar, então, esse padrão idealizado de moralidade, de bons costumes, né, de bons hábitos, através do conhecimento escolar. Certo? Deu certo, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Então, vou continuar. É que eu ouvi um barulho, eu achei que tivesse interrompido. Bom, não sei como é que está meu tempo. Vou continuar. Então, o livro didático, como fonte de investigação, ele tem essa finalidade, então, de fazer circular, né, uma determinada sociedade achou viável de serem propagados para a geração. Então, aqueles saberes selecionados, eles estão presentes nos livros didáticos. O livro didático, de acordo com a Lei Chopin, ele tem essa prerrogativa de fazer circular, né, de disseminar, então, aquele conjunto de saberes que são cristalizados por uma sociedade em determinada disciplina que acha viável de ser enraizado na nova geração ou na geração que está se pretendendo formar. Então, nós aprendemos que os livros didáticos, né, da disciplina, eles tinham a finalidade de ser instrumentos de circulação de ideais de homens civilizados que se fizeram presentes na mentalidade de setores privilegiados da sociedade brasileira. Para não delongar, eu vou trazer aqui apenas alguns fragmentos das análises que eu fiz dos livros didáticos de educação moral e cívica, e que nos ajudam a entender quais eram esses ideais de homens civilizados, né, que se pretendiam formar por meio dos saberes escolares presentes nesses livros, ok? Então, assim, o caráter do homem brasileiro. Então, por meio de jograis, que eram atividades de repetição, os alunos eles eram induzidos a memorizarem quais eram esses ideais de homem. Então, por exemplo, um dos conteúdos de ensino presentes, né, nos livros didáticos eram as virtudes, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de os alunos eles tinham que memorizar o que era temperança, o que era solidariedade. Assim, era uma estratégia de tentar fazer com que os alunos se incorporassem esses preceitos e se autorregulassem por meio deles. Então, os hábitos e os costumes do homem civilizado, né, eram colocados também em forma de jograis, que era para recitação. Então, seriam os mandamentos da boa convivência. Isso aqui também foi extraído dos livros didáticos. Então, como que a criança ela deveria se portar, como que ela deveria se comportar, como que ela deveria ter hábitos de higiene, comportamento à mesa, a questão de comportamento civilizado. Então, tudo isso era proposto nos livros didáticos enquanto forma de recitação, de memorização. Os livros trazem também a questão das configurações sociais que eram consideradas ideais para a formação, né, do ideal de homem brasileiro, né?
Então, seria o Estado, a igreja, a escola e as Forças Armadas. Aqui ele dá um exemplo de casamento, né, que a família tem que ser formada no casamento. O casamento na questão de uma união entre duas pessoas de sexo diferentes, realizados com o fim de fundarem uma nova família e de se prestarem socorro e assistência mútua. Então, tinha-se uma visão ideal de gênese da boa sociedade brasileira. Então, para que aquela criança ela tivesse uma boa base, ela deveria ter o quê? Por berço, uma família tradicional, né? E esse modelo tradicional seria a gênese então, dessa boa sociedade. Outra configuração também responsável por essa formação, né, ideal de homem brasileiro era a escola. Então, a escola era uma instituição difusora de preceitos para boa convivência social, então caberia à escola essa formação, ela tinha esse papel, né? E ela era vista dessa forma e os ideais de bom cidadão perpassavam por essa configuração social. A igreja também, e aqui, quando a gente cita a gente cita a igreja católica, ela era a configuração moralizadora do homem brasileiro, e a gente vê que ao longo dos livros existem diversas citações bíblicas, existem diversas citações de principalmente da religiosidade católica, que, por exemplo, é uma oração do santo, São Francisco de Assis, aquele exemplo de e as Forças Armadas, né, que era a instituição condicionadora dos indivíduos por meio do controle da força física. Então, ela era vista dessa forma. Então, todas essas configurações que o livro traz, eles trazem então, para formar a personalidade desse cidadão ideal, né, que era esse ideal de cidadão brasileiro que se pretendia formar nessa nova geração. Para finalizar, então, por meio, né, das análises que nós realizamos nos livros de educação moral e cívica, nós constatamos que o ideal de homem civilizado que quis fazer veicular convergia a um arquétipo de homem cristão, trabalhador resignado, membro de uma família vinculada pelo matrimônio, defensor da pátria, obediente às normas militares de censura de seus governantes, possuidor de bons hábitos de higiene, controlador, né, ter controle, o autocontrole de suas emoções e pulsões, ser ordeiro, otimista com os progressos da nação, pagador de seus impostos e cumpridor de seus deveres para com as instituições. Eu encerro aqui a minha fala. Só um momento. Bom, eu acredito que eu tenha finalizado. Eu passo a palavra, então, para o Maurício. Qualquer dúvida, estou aberta. Eu acabei me delongando um pouquinho, mas eu acho que ainda está um pouquinho dentro do prazo, né? Muito obrigado, Daniele. Você está dentro do tempo, sim. Bastante interessante também sua apresentação. Bom, vamos um pouco recapitular o que tivemos aqui. Eu primeiro pediria aos palestrantes, Daniele, professor Célio, professor Luiz Francisco, Paula, para abrirem as suas câmeras, para que então a gente possa ter todos os palestrantes sendo visualizados. Isso, falta. Daniele, só você abrir sua câmera agora. Como eu disse, para todos que estão presentes na sala, nós tivemos, em alguns momentos, mais de 20 pessoas na sala. Continuamos também com esse número, eu creio. E agora chegou a hora do nosso debate, né? Nós tivemos a apresentação do professor Célio Juvenal Costa, né, sobre o Concílio Tridentino, né, e as consequências dele, então, numa educação das emoções. Tivemos a apresentação do professor Luiz Francisco de Miranda, com a palestra que traz também para a gente toda a dimensão
também da Igreja sobre os processos civilizadores, né, nos séculos 17 e 18, e tivemos duas apresentações que trazem a apresentação de Paula e de Daniele, que trazem uma perspectiva da educação dos sentimentos, da educação moral, a partir de processos conduzidos também pelo Estado, né? Então, ou igreja ou Estado, nós temos sempre instituições, essas duas principalmente, instituições muito fortes na condução, na coerção, no controle das nossas emoções, das pulsões, das paixões. E gostaria então de que agora a gente pudesse conversar justamente sobre isso, né? A palavra está aberta a qualquer um das pessoas presentes. Você pode colocar alguma coisa no chat, pedir a palavra, ou você pode abrir a sua câmera, fazer um sinal, ou ainda utilizar esse sinal da mãozinha que está nas caixas de ferramentas, né? Eu colocaria uma questão um pouco geral para que os nossos palestrantes, Daniele ainda não abriu a sua câmera, pudesse então um pouco dizer para nós dessa característica, né? Então, o processo de educação, de controle das emoções, o processo de civilização, ele está sempre atrelado a interesses ou da igreja ou do Estado. Vocês acham que a teoria de Elias não se concentrou demasiadamente no Estado e deixou um pouco de lado a participação da igreja nesse processo civilizador? O que vocês acham? Está aberto, qualquer um pode interagir, e a gente pode fazer um bate-papo, né? E lembrando a todos os que nos ouvem, já há um que está com a mão, Davi, está com a mão levantada, pode falar para todos que estão nos ouvindo de la língua castelhana, podem também interagir com nós outros. Davi Sierra, puede Gracias. hablar. Gracias. Mira, es una pregunta que puse en el chat. Yo le quería decir a Paula que me pareció muy interesante la caracterización que nos presentó de la niña de élite bogotana en el siglo XIX, y quisiera preguntarle dos cosas. La primera, si puedes explicar mejor qué entiendes por un conocimiento de la autonomía de los niños, que creo haber escuchado esto al principio de tu presentación. La segunda pregunta es si has escrito algún artículo o un texto donde hayas, pues digamos, escrito más extensamente sobre el tema que puedas compartir con nosotros. Também há uma pergunta, aguarda um pouco, Paulo, para que Tony Honorato hace para Célio. Célio está no chat. O que os manuais católicos, o catecismos portugueses, falam sobre educação do corpo, ou corporeidade? E uma outra pergunta para Chico, está no chat também, Chico. O que os manuais dos intelectuais portugueses falam sobre educação religiosa? Quem quiser começar, pode começar. Se Paula quiser começar, empieza a hablar. Paula. Vale, muchas gracias por tus preguntas. Bueno, autonomía, no es solo autonomía de los niños, sino autonomía relativa de los niños. Y es un término que saqué de un ensayo de Elías sobre, que creo que se llama la civilización de los padres, creo que se llama, si no estoy mal. Y básicamente es darse cuenta de que los niños por sí mismos también pueden desarrollar ciertos hábitos de autocontrol, de reflexión, y yo lo usé para eso. Lo que pasa es que no lo alcancé a explicar. Entonces, por ejemplo, lo que yo quería decir era que
en algunos momentos en la prensa del siglo XIX yo me encontraba que les explicaban a las madres que las niñas y los niños tenían una capacidad para aprender, para pensar y para decidir, pero para tomar pequeñas decisiones. Entonces eran, por ejemplo, fábulas o cuentos en los que le decían un cuento en el que un niño se encontraba una pelota y resultaba que la pelota era de otro niño, entonces la mamá le dejaba digamos, la decisión a él, de acuerdo con los valores católicos, de decidir que lo correcto y lo bueno era devolver la pelota o el juguete a otro niño. Entonces, este concepto de autonomía relativa de los niños es darse cuenta, y en este caso de la prensa católica, que hasta cierto punto los niños pueden tomar ciertas decisiones por sí mismos, pero para la prensa católica siempre tienen que estar guiados por los valores católicos. Entonces, no es una autonomía completa, sino que es relativa, porque se supone que los niños pueden reflexionar, pero para tomar ciertas decisiones siempre deben estar guiados pues, por unos valores cristianos en este caso. Y la segunda pregunta, pues yo hice mi tesis de maestría, se llama la individualización de la infancia, entonces es, digamos, la infancia más grande, pero este tema de las mujeres y las niñas no lo alcancé a desarrollar bien, entonces está como dicho, pero está mucho mejor desarrollado ahora en la presentación. Podría pasarles ese texto de la tesis de maestría, pero no está tan desarrollado como quisiera. Gracias. Puedo preguntar, o sea, bueno, decir un comentario con relación a la respuesta. Entiendo entonces que autonomía relativa, si lo estás mirando desde el texto de la civilización de los padres, supongo que te refieres como relativa a los padres, ¿no? O sea, porque creo que Elías en ese texto habla es la relación entre los padres y los hijos, entre los adultos y los niños, y cómo digamos que ese equilibrio de poder que hay entre padre e hijo, pues se va a cambiar en el curso de la historia, y los niños tienen mayor autonomía, o sea, cada vez el niño tiene mayor poder sobre los padres, por decirlo de otra manera. Es un Sí, poco eso lo que exacto. preguntas, ¿cierto? Sí, en mi tesis de maestría sí lo desarrollé más porque pues habla como esto del equilibrio de poder. Entonces, ¿quién va a tener ahí como más poder para tomar la decisión? Pero pues aquí es, digamos, como un grado pequeño, ¿no? Y hasta ahora se está planteando, al menos discursivamente, que esta autonomía exista. A mí me falta investigar más si realmente existió, porque por los periódicos son como muchas cosas, como de así son los niños, aprenda cómo son los niños, la ciencia nos dice que los niños son de esta manera, la psicología, la medicina, pero me falta, por ejemplo, indagar más cómo se está dando en la práctica, porque quedó muy discursivo, porque me centré mucho pues en prensa en este caso. Certo. Célio ou Chico? Eu vou falar. Primeiro, a tua questão, Maurício. Eu penso assim com toda sinceridade que eu acho que não, eu acho que não falta igreja nas reflexões do Elias, porque se a gente for pensar assim, a preocupação do Elias, pelo menos na minha leitura, é mostrar como que há que ele vai chamar do processo civilizador, que começa aí pela formação da sociedade de corte, né, que é o espaço público, que requer outro tipo de comportamento, aquela coisa toda, né, que daí é civilizado, civilité, civilização, né, e tudo mais. Se a gente for pensar em termos das atribuições da divisão da sociedade que vem, né, da época moderna, que vem lá do tempo medieval, a igreja, no caso, né, o alto clero é a nobreza, né? Os filhos, segundos, terceiros da nobreza, eles, quando iam para a igreja, né, eles iam para esses cargos, né? Tem uma história, por exemplo, né, do filho bastardo do, do rei do rei espanhol, meu Deus do céu, que casou com a Isabel. Me fugiu o nome agora. Eu tinha pensado nele, me fugiu o nome. Isso está cada vez mais recorrente. A minha preocupação é esta.
Mas, enfim, ele teve um filho bastardo no final do século XV, e quando ele reconheceu, ele simplesmente deu o título de arcebispo de Barcelona para ele, né? É um moleque de 12 anos, né? Então, não havia diferença. Se a gente quer estudar a sociedade como um todo, o movimento da sociedade, e aí o Elias parte do princípio que esse movimento se dá de cima para baixo, né? Das mudanças, etc. Então, já está, na minha opinião, já está incluído aí a igreja, né? Então, eu acho que não há... É claro que eu, particularmente, Célio, como eu estudo isto, né? Venho estudando desde o doutorado, né, por a Companhia de Jesus, né, no século XVI. É claro que eu gostaria de ler mais coisas do Elias, especificamente sobre isto, né? Mas eu parto do princípio que a estruturação da teoria dele, de forma geral, me possibilita analisar mais particularizadamente, né, a instituição igreja, né? E quanto à pergunta do Tony, eu acho que o Tony ele fez um jogo aí da minha apresentação com a apresentação do Chico, né? Então, o que não tem na minha, né, para ver se tem na do Chico, o que não tem na do Chico, para ver se tem na minha, né? Com relação à educação do corpo, não há no catecismo uma recomendação explícita, né, ou uma reflexão explícita sobre o corpo. O que há é, de fato, uma continuidade lá da teologia agostiniana, né? Que, na verdade, acaba sendo, em parte, reafirmada pela teologia tomista, na Idade Média, de que o que é mais importante é a salvação da alma, né? Então, não se deve se preocupar com o corpo se essa preocupação estiver acima ou for mais importante que a preocupação da alma, né? Porque, de fato, o corpo, as necessidades do corpo, elas são a entrada, digamos assim, para maus pensamentos, más atitudes, e, consequentemente, aí, na teologia medieval de Tomás de Aquino, a preocupação excessiva com o corpo é a entrada para a porta do inferno, né? Então, vaidade, essas coisas não podem ser mais importantes do que, de fato, né, uma preocupação com a alma, e aí se educa a alma, digamos assim, com orações, com jejuns, indo à missa e tudo mais, né? Então, isso seria mais importante, né? Tanto é, por exemplo, que quando os jesuítas vêm para o Brasil, uma das primeiras cartas que eles escrevem, ainda em 1549, pedindo porque o rei mandasse roupa para cobrir as vergonhas das negras da terra, né, e dos negros da terra, né? Porque o corpo ele não pode ser objeto de concupiscência do olho do outro, né? É mais ou menos a lógica que permanece hoje numa parte da religião muçulmana, né? Mais rigorosa, mais tradicional, né? Por exemplo, que impõe quer dizer, por que se impõe a burca? Não porque a mulher não deve mostrar nada, é porque a mulher, ao mostrar, ela leva o homem ao pecado, então ela é um instrumento do pecado, né? Então, por isso que ela deve esconder o corpo, né? Para além, né, de qualquer julgamento que nós poderíamos fazer aqui, tal, que eu acho que não é o momento, mas a ideia é um pouco essa, né? Então, não há especificamente nos manuais, né, no caso do catecismo, não há explicitamente sobre o corpo, mas há, sim, implicitamente toda essa não valorização que deve se ter do corpo, né? Não sei se... Enfim, acho que é isso. A gente pode continuar conversando depois. Sou eu? Chico, pega a vez. E se vocês tiverem perguntas entre si também, questões para fazer um ao outro, pega o embalo. Certo. Primeiro, eu queria cumprimentar os outros participantes, né, pela exposição, e eu gostaria de fazer um comentário que sempre me chama muita atenção. Eu acho que isso é uma coisa que só enfatiza
na tese de um processo civilizador, que é muito parecido a algumas recomendações morais que a gente que a gente encontra desde os textos que o Célio está trabalhando até os textos que as duas pesquisadoras apontaram aí, né? A Paula e a Daniele. Sempre a gente vai encontrar uma espécie de núcleo comum de recomendações ético-morais que se repetem, apesar de todas as mudanças. É uma espécie de longa duração, o que dá substância, em alguma medida, para o processo. Mas isso eu só vou fazer um comentário em passando, né? Sempre me chama muita atenção isso. Quanto à pergunta do Maurício, eu acho, Maurício, que a gente esquece algumas coisas. Por exemplo, 2 textos que o Elias trabalhou profundamente naquela primeira parte do processo civilizador, né? Quando ele trabalha com os costumes, né? São de clérigos. Um é o Erasmo é um clérigo, tá? Profundamente articulado com a reforma, tá aí o Célio para nos dizer, né? Erasmo foi o clérigo que rebateu o Lutero no serve-arbítrio, né? Ele era um cara importante. Tá certo que depois jogaram ele no Index, mas jogaram ele no Index porque ele era importante, né? E o texto dele sobre a educação dos meninos, né? Sobre a formação dos meninos, ele continuou sendo amplamente utilizado nos colégios católicos. Ele era o texto de referência dos colégios católicos. Então, Elias está trabalhando com um autor que está no cerne da educação católica. E outro autor que ele trabalha bastante, é um autor do século XVII, é o La Salle. E o La Salle é também um autor fundamental do pensamento da educação católica, né? Um autor que foi um cara que pensou a renovação dos colégios católicos no século XVII, tendo em vista todos aqueles problemas que a gente tinha tido com os jansenistas, que a gente teve a eficiência dos colégios luteranos calvinistas. O La Salle reformou a educação católica, e o Elias trabalha com ele, né? Então a gente tem que ter, eu acho que o Elias trabalhou bastante com autores católicos, né? Então eu acho que isso eu gosto sempre de lembrar, como a educação católica, não vou nem chegar aqui na luterana e na calvinista, ela foi muito fundamentada nos textos que Elias analisou no processo civilizador. Então, a gente tem que ter isso em mente quando pensa na questão do Elias com a igreja, né? Ele está analisando coisa, não está só analisando corte, né? Aliás, o texto do La Salle e o texto do Erasmo nem são muito direcionados para cortes, eles são direcionados para aquilo, para essa elite em ascensão, né? Essa elite laica em ascensão. Então, eu acho que isso... Aliás, o Elias trabalha com essa ideia, principalmente naquele final do capítulo sobre Erasmo, ele vai falar nisso. Olha, vamos lembrar que o Erasmo está falando para um público que não está na corte, né? Então, é muito interessante ter isso em mente, né? Então, eu não sei, eu acompanharia o Célio, a gente tem que ver essas outras dimensões dentro do trabalho do Elias. Quanto à pergunta que o Tony me fez, é o seguinte, por motivos da minha pesquisa mais geral, que é justamente tentar entender como a ilustração opera, como não é só um conjunto de ideias filosóficas, a ilustração é um conjunto de estratégias de autocontrole também. Eu parto desse pressuposto da investigação, quer dizer, essa é a minha hipótese de trabalho, na minha hipótese mais geral, aquela coisa que a gente fala, objetivos gerais. Meu objetivo geral é esse, tentar entender a ilustração como uma estratégia de autocontrole. Como eu parto disso, o que eu fiz? Essa escolha que eu fiz, esses 3 autores que eu fiz, são autores, assim, afinados com a ilustração. E como afinados com a ilustração, autores que tinham críticas à igreja, né? Autores críticos à igreja. Autores que, por exemplo, no caso do Ribeiro Santos, ele ajudou a fundamentar a reforma pombalina. Eu não sei, os nossos colegas colombianos, eles não têm ideia do que é a reforma pombalina. Pombal
foi um primeiro-ministro português, nomeado no século XVIII, que expulsou os jesuítas. Então, por aí já dá para perceber qual era o projeto Pombal, né? E o Ribeiro Sanches recebeu uma verba, uma bolsa do governo pombalino para escrever as cartas sobre educação. Então, a afinidade do Ribeiro Sanches com essa tentativa de laicizar a educação portuguesa é evidente. E as ligações do Pino Influência, que inclusive era amigo do Ribeiro Sanches, com os grupos em Portugal que também queriam laicizar um pouco mais a educação, se bem que o Pino Influência não está preocupado com educação escolar. Essa é uma das grandes diferenças entre os dois. No artigo que eu publiquei no livro, eu chamei atenção para isso, né? O Pino Influência está preocupado com uma educação familiar, né? Os outros, o Ribeiro Sanches com uma educação escolar. Tem várias outras diferenças que não vai aqui ser possível determinar, mas são autores muito críticos da igreja, principalmente o Ribeiro Sanches, que inclusive morava em Paris, tinha um pouco mais de liberdade, e o Melo e Franco, ele, só para você ter uma ideia, quando ele estava na Universidade de Coimbra, para os nossos colegas, né, Coimbra era a única universidade do Império Português, o Império Português diferente do Império Espanhol, só tinha uma universidade, todo mundo tinha que ir para lá, é por isso que o Melo e Franco, apesar de ter nascido em Minas Gerais, ele foi para Portugal. Ele estava num grupo que fez uns versos satíricos contra a igreja, e ele enfrentou um processo inquisitorial. Está certo que na Inquisição, nos anos 80, era um negócio um pouco menos violento, mas ele enfrentou um processo, inclusive teve que parar o curso em Coimbra, e depois ele retomou o curso de medicina. Então, são autores críticos da igreja. Agora, aparece sim o papel da igreja, e o papel da igreja que aparece não é muito diferente do que a gente vê nesse material que a Paula apresentou para a gente. Aí, qual que é o papel da igreja? Reforçar esse discurso, que eu acho que é um discurso que se repete, vamos dizer assim, há um elenco de recomendações ético-morais que se repetem séculos e séculos e séculos e séculos com as diversidades. Por isso que as diferenças são importantes, mas, de certa forma, eles se repetem. Elias, até quando trata desse assunto no processo, fala, olha, é quase repetitivo, porque é sempre quase a mesma coisa. Então, é um conjunto de recomendações ético-morais que vão se repetindo. E esses autores, apesar de eles serem críticos da igreja, eles têm consciência que a igreja tem um papel fundamental no sentido de inculcar esse grande programa de moralização ocidental, que vem lá do século XV, vem lá dos catecismos do século, até a educação moral e cívica da Daniele, e a igreja tem esse papel fundamental de inculcar esse grande programa de moralização do homem, que tem, na minha opinião, como grande fundamento, eu não estou dizendo que não houve evolução e não houve transformação, mas há um conteúdo comum aí que a gente tem que prestar atenção também, que tem como grande fundamento a ideia central, qual que é? O autocontrole. É isso. E aí o Elias, na minha opinião, ele matou a charada, né? Ele chegou no ponto decisivo, né? Esse processo de moralização, essas recomendações éticas todas, porque todas as recomendações de comportamento a mesma, não sei, então, fundamento ético. Qual é o fundamento ético isso? O homem precisa se autocontrolar. Ele precisa atingir a estabilidade emocional. Para a mulher é de um jeito, porque ela é diferente, para o homem é de outro, porque eles são diferentes na cabeça da nossa grande pregação moral, mas ambos têm que chegar a esse grande ideal ocidental, que é a da estabilidade emocional. Há diferenças nisso. O que eu quis mostrar justamente que essa diferença está no fato, no século XVIII em particular, de você ter um discurso científico que não tenta só modelar o comportamento, o hábito, ele tenta interferir na própria composição orgânica do indivíduo.
tenta interferir nos órgãos dos indivíduos. Eu acho que aí é uma coisa que não está presente no Lassalle e no Erasmo. Muito bom, Chico. E aí eu diria, eu provocaria aqui Daniele. Daniele, quer dizer que a educação moral e cívica, ela é a transformação laica de toda essa educação ética, moral e religiosa que vem de séculos passados? Na verdade, não. Mesmo que ela durante, né, os livros didáticos em si, quando eles traziam os seus conteúdos, eles falavam sobre a questão da laicidade, a laicidade do Estado, mas não era nada disso que a gente via, né? Havia um proselitismo bastante evidente, assim, da Igreja Católica, principalmente, a religiosidade da Igreja Católica. Então, não. Era, como posso dizer, velado, não era velado, era bem, assim, evidente, né? Estava proposto, havia alguns conteúdos que diziam sobre essa questão da laicidade, mas não era o que de fato ocorria. Ok, gente. Mais alguma questão que o público tenha ou que vocês mesmos queiram se conversar? Porque a gente está chegando na hora que nos informaram que deveríamos respeitar, então nós passamos alguns minutos, mas eu então daria a palavra para cada um de vocês. Já faço o meu agradecimento aos 4 palestrantes, assim, aprendi bastante, foi um prazer estar aqui com vocês, e espero que a gente amanhã se encontre novamente. Estarei participando de uma mesa nesse mesmo horário, juntamente com Karina Kaplan, Lucas Croce e Diego Barragan, que tem como tema Sociedade, Educação e Emoção em Tempos de Pandemia. Então, muito obrigado por todos vocês aqui presentes, e eu deixo agora, cada um tem uma palavra final para que a gente possa encerrar a sessão. Professor Célio, na ordem das apresentações. Na ordem das apresentações, né? Queria agradecer a organização do evento, ao mesmo tempo quero parabenizar. Imagino que não foi fácil, né, e não está sendo fácil organizar o evento dessa forma remota, né, com tantas salas e tudo mais, né? Então, agradecer e parabenizar muito aí a organização do evento, né? Agradecer, Maurício, pela tua mediação, muito obrigado, né? Além de tudo, muito simpático, né? Eu estarei assistindo a sua mesa, a mesa que você vai participar amanhã, com certeza, né? Daniela, já nos conhecemos, né? É um prazer estar aqui com você novamente, né? Mesmo remotamente. Isso, é o nosso terceiro evento juntos. Verdade, né? Paula, congratulaciones por tu apresentação, muy buena, aprendi mucho, né? Mucho mesmo. O tema me interessa bastante. Incluso hacer uma comparação com manuais em final do século XIX em Brasil, muito interessante. Chico, mais uma vez prazer, acho que essa é a terceira ou a quarta, né? E eu vou contar o segredo, eu vou envelhecer o Chico um pouco aqui. Há 16 anos eu defendi meu doutorado e o Chico foi banca. E isto, para mim, sempre é muito bom, né? Essa lembrança, né? Porque só qualificou ainda mais a minha banca, né? Então, muito obrigado a todos vocês e nos vemos aí nas outras mesas, né? Bom, para não estender, né, já estamos bem adiantados, faço minhas palavras do Célio, imagino que o comitê deve ter tido um enorme trabalho para organizar todo esse trabalho, todas essas apresentações, está muito bem feito para os problemas que nós temos, então
Eu gosto de valorizar muito o trabalho, que deve ter sido muito exaustivo. Então, de parabéns, tá tudo correndo bem, né? E está sendo valioso, como sempre foi, esses encontros com vocês. Queria agradecer muito ao Maurício pela mediação e a paciência que teve conosco, cumprimentar o trabalho das duas pesquisadoras, que são bem mais jovens que eu, estão indo num caminho muito produtivo, pelo que se pôde ver, e mandar sempre um abraço carinhoso para o Célio, que apesar de ter feito a banca dele, eu era muito jovem quando isso aconteceu. Na verdade, a banca do Célio foi uma das minhas primeiras bancas, a segunda ou primeira banca, mas eu continuo aprendendo com ele, como aprendi já ao ler o texto de doutorado dele. Boa noite para vocês. Muchas gracias a todos. Creo que voy a tener que aprender portugués para aprender más de ustedes y hacer las posibles comparaciones que están mencionando. Quedo muy contenta y creo que hay mucho por investigar, por aprender todavía. Muchas gracias. Eu gostaria de agradecer a todos também, pedir desculpa pelos problemas técnicos. É meu terceiro evento e eu estou bastante contente de estar participando novamente. Agradecer a todo mundo, o pessoal da coordenação. Foi um evento muito bem organizado, foi bem diferenciado dos outros anos, foi muito gostoso e está sendo muito bom estar participando. Tchau, obrigado a todos. Obrigado, Davi Sierra. Muito boa assessoria técnica. Agradeço a todos os presentes, todos os que estão hasta agora. Hasta mais. Saímos.